O tema é Paixão segundo a Bíblia. Quem é de Timóteo aqui, ou foi para o retiro de Timóteo, me ouviu pregando sobre isso lá. Foi a primeira vez que eu preguei sobre isso. Paixão segundo a Bíblia. Lá na Paraíba também eu já falei umas 2 vezes sobre esse assunto. E estudando sobre a palavra paixão, há muitos anos que eu estudo sobre paixão. Quando eu estava no meu ensino médio, eu li um livro muito ruim, que eu não recomendo a ninguém. Muito ruim. Mas era um livro sobre paixão, escrito por um psicólogo, segundo a teoria junguiana. Ele explica a paixão a partir da mitologia grega. E no popular a gente usa muito referências, como, por exemplo, disse que quando alguém se apaixona foi alvejado pela flecha do Cupido, né? Isso tem tudo a ver com a mitologia grega sobre o assunto. Então, na psicologia junguiana, eles chamam isso de arquétipos. São representações formadas no nosso ser desde a nossa infância, e inconscientemente a gente forma os arquétipos. E para Jung, isso era meio que coletivo, uma coisa comum a toda a humanidade. E que os mitos eram contados porque eles viraram mitos. Alguém inventou lá uma lorota daquela, o outro gostou de ouvir, contou para outro, chegou até nós. Só chegou até nós, gente, porque se popularizou. E só se popularizou porque as pessoas se identificaram. Porque música popular, aquela música de sofrência, pega. A música é feia, mas pega. Por quê? Porque tanta gente sofre, velho. Alguém começa a falar de corno. Quem for corno, levanta a mão. Gente, muita gente levanta. Né? Então, falar de chifre, né? de traição, de coisa... É a história de tanta gente que quando alguém faz uma música sobre isso, bomba. 2 notinhas, 3 notinhas, aquela música da sofrência, da paixão, da entrega, da desilusão. Então, muitas das coisas que estão nas canções populares, nas peças antigas e nos mitos antigos, contam um pouco da história humana, da história de quem a gente é. E, segundo esse teórico, a humanidade muda, a cultura muda, o tempo muda, mas, em essência, a gente sempre é o que sempre foi. E Eclesiastes também diz isso: de tudo que é, já foi, e tudo que será, também já foi. Não há nada novo debaixo do sol. Então, por exemplo, hoje a gente fica meio escandalizando, gente, que coisa ruim na modernidade, tanta homossexualidade. No tempo de Jesus Cristo, a cultura greco-romana. Dentre os judeus, não, porque a cultura judaica não tinha isso. Mas em toda a cultura greco-romana, os homens gregos e os romanos influenciados pelos gregos, porque belicamente Roma dominou Grécia. Culturalmente, Grécia dominou Roma. Até os deuses gregos passaram a ser incorporados na idolatria romana, para usar um termo bíblico, ou politeísmo, para usar um termo histórico. Então, os homens gregos e os homens romanos, por influência dos gregos, diziam assim, que mulher só serve para reprodução. Eles dormiam com outros homens e só usavam as mulheres para se reproduzir. Eles diziam que dormir os homens com os homens, isso gerava sabedoria. Vou falar sobre paixão segundo a Bíblia. Mas antes de falar paixão segundo a Bíblia, eu estou dando uma palhinha de paixão segundo a psicologia junguiana, tá? Sobre os arquétipos, para falar num português bonito, né? Então eu vou dar um exemplo da chave da psicologia feminina à luz dessa teoria. O que é a chave da psicologia feminina à luz dos arquétipos junguianos? Toda menina, quer queira, quer não, quer saiba, quer não, quer goste, quer não, desenvolve dentro de si a ideia arquetípica de um ser encantado, que nos contos infantis isso é chamado de príncipe encantado, é um herói. E, enquanto ela é criança, ela tem sensações heróicas de amor, de devoção até, às vezes pelo pai, às vezes por um líder, às vezes por um personagem, às vezes por um cantor, às vezes por um jogador de futebol. As meninas se apaixonam por figuras assim, inalcançáveis, intangíveis,
É só uma ideia. Até que um dia aparece uma coisa chamada puberdade e os hormônios sexuais mudam para sempre o corpo da menina e a mente. Porque os hormônios sexuais vão entrar agora em ebulição, uma fase gonadotrófica da segunda fase sexual. A primeira, ao nascer, a menina já nasce diferente do homem, mas na adolescência aí começa o desenvolvimento sexual secundário. Aí é a puberdade, onde o corpo dela vai se preparar para a primeira menstruação, onde os seios vão se desenvolver, onde pelos vão aparecer onde não aparecia antes. E toda uma série de diferenças vão acontecer no corpo da mulher e na mente dela e nos sentimentos dela. Essas paixões que ela tinha por figuras que não existiam de verdade passam agora a ser por gente de verdade. Não mais por personagens. Até que em algum momento a menina se apaixona por um rapaz. Normalmente, nunca é da mesma idade, porque os homens demoram mais a amadurecer. Então, meninas de 11, 12 anos já são umas mocinhas. E os caras de 11, 12 anos são uns bilolão. São uns molecão, né? Fica ainda disputando, fica carregando. Né? Eu ouvi falar ontem aqui de um garoto aqui, quando se converteu com 15 anos, ele pegava um sapo e vinha entregar para as meninas um sapo. Velho. Então, molecão, as meninas já estavam com as imaginação tudo. Então, normalmente as meninas da adolescência, elas começam a ter sentimentos pelos caras mais velhos, porque eles são mais homens, né? Aí depois é que os homens começam a desenvolver, e às vezes a mulher dá uma paradinha e os caras chegam nela, né? Aí começa a se encontrar em idades parecidas. Bom, só que quando uma menina se apaixona por um cara, do ponto de vista da psicologia, acontece o seguinte: aquele ser que ela tinha só dentro do juízo dela, imaginário, se tornou alguém, como se fosse uma pessoa com quem ela se relacionasse dentro dela, que vivia com ela. E na hora que ela se apaixonou por alguém, essa pessoa muda de endereço. Aquele cidadão que existia dentro do seu juízo, dentro do seu subconsciente, aquele arquétipo masculino que tem em você, se transfere pelo corpo daquela pessoa. Então, na verdade, você está apaixonada por um corpo, mas atribuindo a esse corpo a pessoa que você projetou a vida toda inconscientemente. Você espera daquela pessoa coisas que ela nunca vai ser capaz de ser ou de dar. E por causa dessa paixão, você briga com todo mundo. Sua mãe diz que não vai dar certo, você briga com sua mãe. Sua discipuladora, sua melhor amiga, sua companheira. Você insiste que aquilo está certo, que vai dar certo. Todo mundo está na cara que está errado, mas para você aquilo não dá errado de jeito nenhum. Até que dá errado. E quando dá errado, e que a paixão passa de vez, aí você olha para aquela pessoa e diz assim: como é que eu perdi uma noite de sono por causa disso? Né? Quando uma mulher reencontra um homem por quem foi apaixonado, agora sem paixão nenhuma, é uma sensação também parecida com aquela sensação de nojo. E se é uma pessoa que chegou a beijar aquela outra, nas experiências que no mundo tem, a pessoa está meio desviada, ou tem meio mal da fé, ou está no mundo, aí dá uns beijos no cara apaixonado. E quando reencontra aquela pessoa sem paixão nenhuma, a pessoa faz assim: como é que eu beijei aquilo? Eu já ouvi esse relato de centenas de meninas. Como é que eu beijei aquilo? Bom, se algumas meninas nunca passaram por essa experiência, deem graças a Deus. Deus lhe livrou de coisas, de sentimentos ruins. Gente, quando uma paixão acaba, a sensação é verdadeiramente de luto. O mesmo processo que ocorre no luto ocorre no fim de uma paixão. O fim de uma paixão é uma sofrência. É uma sofrência. A pessoa... Gente, é muito ruim. E às vezes você se apaixona pela pessoa sem a pessoa nem dar muitos indícios, tem qualquer interesse por você. Às vezes um cara foi só gentil. Às vezes um cara deu só a paz do Senhor. Às vezes o cara só fez: eu te amo em Cristo. Às vezes o cara te fez um elogio porque o pastor estimulou na pregação dele fazer elogio. Mas você ouve aquilo e já fica imaginando uma série de coisas e se permite apaixonar. E a paixão faz uma certa paz e devoção que você tem dentro de você se transferir para o corpo daquela pessoa. Então a paixão é o seguinte: tem um louvor na minha terra que diz assim: na presença eu não sinto verdade, mas na ausência eu só sinto saudade. Será amor
Ou será paixão? Tem esse louvor aqui não, né? Na minha terra tem assim. Quer ver morrer? É o ciúme de ver a pessoa falando com outra pessoa, né? Às vezes a menina vem para um retiro desse, vai encontrar com fulano. Se enche de expectativa, vai conversar o retiro todo com ele. Aí ele passa o retiro todo conversando com outras pessoas, né? Dá um ciúmezinho ali dentro e tal. Não, aqui não, porque aqui é tudo gente madura, um pessoal assim, né? Não tem isso não. Agora, gente, é muito ruim se apaixonar, é muito ruim se desapaixonar. Eu sofri muito quando me apaixonei. No homem acontece quase a mesma coisa, só que é uma equação mais simples. Enquanto a mulher é uma equação biquadrada, assim, de terceiro grau, o homem é uma equaçãozinha simples, A mais B, C. Um homem, para se apaixonar por uma mulher, basta ela pesar pelo menos 12 quilos, fazer xixi de coca. Mulher, para atrair um homem, não precisa de quase nada, né? Os homens da minha época, hoje em dia parece que os homens estão demorando mais a ser atraídos por mulher, né? Tem uns irmãos que vai passando da idade e não desperta a flor da videira nunca, né? Senhor Jesus, né? Traz uma unção, Jesus, sobre esses meninos. É mais fácil, tem um louvor da minha terra que diz assim, é mais fácil aprender japonês em Braille do que se decida ou não, né? O cara não decide nunca, nem por ninguém, né? O cara é lá de Aracaju, o irmão que compôs essa canção, né? E às vezes a menina leva a sério, velho, e o cara disfarça, se faz de doido, sai pela tangente, né? Bom, então nessa saga das paixões, eu me apaixonei por uma menina na universidade, ó. Apaixonei pela menina, uma baiana linda. Fiquei doido, arreado os 4 pneus pela menina. Só que aquela baiana, ela era uma menina que ela era daquele tipo de mulher que na psicologia feminina é chamada de Afrodite. É aquela mulher, como diz um irmão do Rio, tem um irmão que dizia assim, por trás de um homem triste, há sempre uma mulher feliz. Por trás dessa mulher, 1000 homens sempre tão gentis. Por isso, para o seu bem, ou tira ela da cabeça, ou mereça a moça que você tem. Tem esse louvor também aqui não, né? Não é por estar em tua presença, meu prezado rapaz, mas você vai mal. Mas vai mal demais. Essa canção fala de um homem apaixonado por uma mulher que não está nem aí para ele e ama que 1000 homens estejam apaixonados por ela. Então, sempre 1000 homens, sempre tão gentis estão. Tem mulheres que são assim, meu Afrodite, que atrai a atenção de tudo quanto é homem. Tem mulheres que parece que tem uma seca só ao redor dela, chove em todo canto, menos ao redor dela, né? Eu não sei porque a vida é assim, mas é assim, né? Senhor, chove em toda, aí a pessoa muda de lugar, eu vou para ali, que está chovendo ali. Aí começa a chover lá, e estia aqui, né? Gente, é igual quando eu vou para a fila, eu odeio fila. Porque quando eu mudo de fila, aquela fila... Isso pode ser faixa de trânsito, tem 6 faixas. A minha é sempre a mais lenta. Se eu mudar para outra... Não. Agora eu fico numa só. Bom, voltando para a paixão, eu me apaixonei perdidamente. Perdidamente. Até que eu descobri, da forma mais triste possível, que aquela menina tinha um namorado e ela dizia que não tinha. Eu fui estudar na casa dela para uma prova de química e o mesmo professor da universidade foi meu professor no ensino médio. E ele usava as mesmas provas da universidade no ensino médio. No ensino médio, só 2 pessoas passaram de ano, eu e outro camarada que tinha lá. Um cara porque era muito sabido e eu porque eu era muito obstinado. Eu digo, rapaz, eu não... E eu descobri o livro que esse cara consultava para fazer ela numa biblioteca da universidade, um livro universitário. O cara dava aulas no ensino médio por um livro universitário e tirava as provas de lá. Mas quando eu fui aluno dele na universidade, era a mesma aula e era a mesma prova. Então, ali foi... Aí eu paguei do aluno mais sabido da sala, né? Então a menina me chamou para estudar com ela para a prova. Gente, eu tomei um banho tão bem tomado. Um domingo de manhã, eu nunca esqueço, ensolarada, eu saí de casa, minha primeira decepção, no meio do caminho, um outro amigo da universidade me encontrou, disse, Samuel, você quer carona? Eu não tinha carro, né? Eu era de uma época que eu era muito pobre, então esse meu amigo, ele tinha dinheiro, tinha carro, e geralmente eu fazia os trabalhos para ele. Aí ele pagava uma pessoa, na época não tinha esse negócio de digital, não, ele pagava uma pessoa para datilografar. E dizia a pessoa assim, datilografar era uma máquina, tem assim que a pessoa... Eu escrevia o trabalho todo, fazia a pesquisa, aí ele datilografava
uma versão para ele e mandava a pessoa alterar, outra para mim. Aí, com fontes diferentes, tinha até fontes diferentes nessa máquina. Era uma máquina elétrica de datilografia. Então, ele me dava muita carona. E nesse dia, no domingo de manhã, eu contei com ele. Ele disse, tu vai para onde? Eu fiquei sem querer dizer para onde ia. Aí ele disse, tu tá indo para Palmeira, no bairro onde era... Tu achava que tu ia sozinho também. Ele estava na mesma sensação que eu, na mesma história que eu. E chegamos juntos na casa dela, nós dois, para estudar química. Estudando química. No meio da manhã, aparece um cidadão, bate na porta. Gente, o homem parecia um ator de filme americano, filme de Hollywood. Cara grandão assim, cabelos esvoaçantes, fortão, malhadão. Eu e meu amigo, a gente se entreolhou. Eles deram um beijo, aquele beijo de novela, véio. E eu e meu amigo só bestalhado olhando assim pro outro. Os dois, sabe, nenhum dos dois deu nenhuma palavra do caminho até em casa, né? E eu fiquei pensando, caramba, eu me apaixonei por uma menina. A gente tinha conversas tão legais, eu achava que a gente estava se dando tão bem. Mas ela era assim com todo mundo, ela era só gentil, uma pessoa gentil, educada, simpática, linda. E aí eu tive que me desapaixonar dela. Foi aí quando Deus falou comigo, me deu a cura da paixão. Eu fui para casa do meu melhor amigo, contei para ele, ele morreu de rir da minha cara, virou para o outro lado e foi dormir. Eu fiquei sozinho, sentado no chão, na casa dele. Ei, gente, por isso que eu tenho problema psicológico, gente. Fui uma pessoa traumatizada. Meu melhor amigo deu risada com essa história que eu contei para ele. Né? Eu disse a meu psicólogo, ele disse assim, você tem uma facilidade tão grande de contar a sua vida, porque eu ando na luz toda semana. Eu confesso meus pecados, minhas tentações. Quer ver um exemplo? Essa tentação que eu tive essa semana, que eu confessei a meus companheiros. Aí ele olhou assim para mim, né? Então eu tenho facilidade de desabafar, que eu desabafo toda semana. Então, meus queridos, eu sozinho, meu amigo dormindo, minha amiguinha da universidade agora está na minha mente, traíra, né? Mas ao mesmo tempo, que menina linda, que saudade dela, que vontade de estar perto dela. Aí fica aquela luta de você, né? Parece que o Deus e o diabo ficam disputando pelo seu juiz, né? Uma vontade de que a pessoa morra, uma vontade que a pessoa viva, uma pessoa que... Bom, até que abri a Bíblia, assim, eu tinha uma Biblinha que eu já tinha lido ela algumas vezes, toda arriscadinha. Tinha versículo que eu sabia, o versículo que eu memorizei, mas não dava para ler mais nada, que eu rabisquei tantas vezes que furou a página. E esse versículo dizia assim, perto está o Senhor, Filipenses 4:4, perto está o Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. No verso 8 diz, e quanto a mais, irmãos, tudo quanto é bom, tudo quanto é amável, e com alguma virtude há, algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Gente, aquela palavra saltou assim das Escrituras, entrou no meu coração, e eu tomei posse pela fé, a paz de Deus guardará meu coração. Eu não era discípulo ainda, se eu fosse discípulo assim como eu sou hoje, como vocês são, eu estaria guardado disso por princípios. Mas como eu era de um ambiente religioso que não tinha princípios para me guardar, eu estava à toa, eu não tinha um discipulador, não tinha alguém para me aconselhar, né? Vocês viram o que o meu melhor amigo fez comigo, né? O menino neto do fundador da igreja, amigo criado junto, temos a mesma idade, frequentamos junto o Cordeirinho do Senhor, éramos muito amigos, né? Mas era o que tinha. E agora, mas o Senhor não me deixou. O Senhor não me abandonou. O Senhor cuidou de mim. O Senhor falou comigo. E eu criei. Digo, Deus, a paz de Deus vai guardar meu coração. Então eu vou vencer essa paixão. Aí me desapaixonei. E nunca mais eu deixei meu coração vulnerável. Aí foi depois que eu comecei a dizer assim, porque até então eu ficava com uma pessoa ou outra, assim, essas coisas, namorico evangélico, tinha um ficar gospel. Aí eu comecei a dizer assim, eu nunca mais quero ser um homem de muitas mulheres e não ser nada para nenhuma delas. Eu quero ser um homem de uma mulher só e para ela ser tudo. Só que aí eu comecei a pensar assim, antes de procurar essa mulher, eu preciso me tornar alguém que a mereça. Então eu não vou buscar alguém, eu vou buscar a Deus, e eu vou buscar me firmar
e eu vou buscar aprender. E uma das coisas que eu tive uma inspiração de Deus foi de iniciar esse processo com minha mãe e minhas irmãs. Eu tenho 4 irmãs e uma mãe. Agora sobraram menos irmãs e minha mãezinha já foi, mas eu comecei a perdoá-las, a amá-las, a servi-las, a ouvi-las, a ser amigo delas. Eu comecei a virar amigo de pessoas próximas, de meninas próximas, de pessoas, de mulheres, não pessoas por quem eu estivesse interessado, mas para aprender como era uma mulher de verdade, como era uma mulher, quem ela é de verdade, que não é um corpo, uma mulher que é uma pessoa que habita num corpo. Esse corpo um dia a terra vai jantar, mas essa pessoa vai viver eternamente. Então eu tinha que conhecer a pessoa da mulher, que está por trás daquela máscara, daquela aparência. E foi muito bom. Eu virei tão amigo da minha mãe, que uma vez minha mãe me disse assim: meu filho, eu me sinto à vontade de contar coisas para você sobre a minha intimidade, que eu nunca contei nem às suas irmãs, nem a ninguém. Eu imagino que é uma mãe, e eu já nasci com ela com 40 anos, então a diferença de idade da gente é 40 anos. E ela virou minha ovelha depois de um tempo. Meu pai também virou um discípulo querido. Ele enchia a boca para dizer que eu era o discipulador dele, né? Uhum. Ele que me incentivava a pregar. Ele dizia: o melhor pregador que tem é meu filho. Ele dizia. Eu acreditei e comecei a pregar. Aí ele gostava de ouvir conselhos, cooperou muito, ajudou muito. Ele veio reunir conosco ser discípulo, ele tinha 74 anos. E ganhou discípulos, teve um companheiro, ganharam muita gente para Cristo. Tem frutos hoje, tem grupos caseiros hoje, tem cidades fruto do trabalho deles. Faleceu com 91 anos, cheio de Jesus, cheio de Jesus. Pessoa queridíssima. Então, nessa escola de relacionar com minhas irmãs, com minha mãe, eu aprendi muita coisa. Então, eu demorei anos assim para ir tentar relacionar com alguém. Aí foi quando eu conheci Sérgio Avilés, no ano 1992, e ele me disse que tinha casado com a melhor amiga dele. Aquilo me causou uma sensação assim: casa com a minha melhor amiga. Minha melhor amiga para mim é mesmo que um irmão meu, um irmão, uma tia. Minha melhor amiga, eu não vi uma melhor amiga como uma candidata a casar comigo. Porque eu sempre achei que eu ia gostar de alguém, uma coisa dessas sentimentos que surgem assim, num desses encontros casuais, que rola uma química, uma coisa assim, né? E minha melhor amiga, não, ela já era minha melhor amiga. Caramba, a gente é amiga há não sei quanto tempo. Eu não vi olhar para minhas melhores amigas como candidatas para um relacionamento. Mas eu fiquei pensando naquilo, pensando. Eu viajei de volta de Salvador para Campina Grande, de ônibus, 16 horas de viagem, só pensando naquilo. Casei com a minha melhor amiga. Pensei, tanto que quando eu cheguei em casa eu já estava dizendo: eu vou casar com minha melhor amiga. Eu só não sabia quem era minha melhor amiga ainda, né? Eu tinha amiga de tantas cores, de tantas idades, de tantos sujeitos, né? Não sei qual é a melhor, mas que com minha melhor amiga eu vou casar. Foi quando eu comecei a dizer a frase que eu dizia, inclusive, na universidade: vou casar com minha melhor amiga. Bom, eu vou falar agora mais sobre paixão e depois eu vou terminar a minha história, tá? Minha história eu vou dar um pause nela e no final da pregação eu vou contar o fim dela, como finalmente foi meu relacionamento com minha esposa. Mas, por enquanto, eu queria que vocês gravassem isso. Que paixão, do ponto de vista da psicologia, é um tipo de sentimento no qual você transfere para o outro uma coisa inalcançável, um ideal, uma pessoa iludida. Gente, eu falei o que acontece quando uma paixão acaba, que é triste. Mas o pior é quando a paixão não acaba e vira casamento. E quase sempre no casamento a paixão acaba. E você já está casado. Aí um dia a pessoa acorda assim. Lembra que eu falei quando a menina encontra com um cara não mais apaixonado na rua? Diz assim: como é que eu beijei aquilo? Agora imagina que é acordar um dia, olhar para o cara do lado e dizer: como é que eu casei com isso? E aí já está casada. E antigamente não existia divórcio entre os discípulos, não, né? Quem casava aqui no nosso mundo se divorciava nunca, não tinha isso antes, né? Agora, não sei aqui, mas já tem divórcio de discípulos. Tudo quanto é lugar que eu já passei, tem casais de discípulos que foram casados aqui no nosso meio
e estão divorciados. Sabe por quê? Por causa da paixão. A paixão mata qualquer casamento. Porque a paixão, você cria uma conta impagável. A paixão, você acredita naquela pessoa, uma duplicata, como chamava quando era pequeno. Você coloca um Pix programado para aquela pessoa para o resto da vida, de uma conta que aquela pessoa não tem saldo para pagar uma parcela. Aí, primeiro ano de casamento, decepção, segundo, terceiro, até que chega uma hora que aquele amor devotado vira só bom dia, boa tarde, boa noite, quando muito. Então, infelizmente, já existem vários discípulos casados no Senhor, na igreja, filhos de pastores divorciados. Eu tenho acompanhado casos tristes de gente que está se separando na lua de mel. Coisas tristes. Coisas tristes têm acontecido, tá? Então, eu digo para as meninas assim, você que ainda não casou e se sente como aquele cara lá do poço de Betesda, alguém entrou na vez e foi, eu não queria que você pensasse assim, sobre as pessoas com quem você não casou. Eu queria que você pensasse assim, sobre os livramentos que Deus já lhe deu. Deus já lhe livrou de tanto laço, de tanto laço. E nunca tem a ilusão que casamento traz felicidade para ninguém. Só quem traz felicidade para alguém é Jesus Cristo. E quando um casamento é centrado em Jesus Cristo, os dois são felizes em Cristo e se divertem juntos. Mas quando o foco do casamento é um ao outro, isso é uma conta impagável. Ninguém consegue pagar essa conta. Pode ser as melhores pessoas do mundo. Eu não estou falando de gente ruim, não. Estou falando de discípulos que casaram, bons discípulos. Mas que eles não se conheceram de verdade quem era um ao outro. Por que a gente chama observação e não namoro? Por que a gente fala contra a paixão? Porque a observação é exatamente o contrário da paixão. É você não projetar nada sobre o outro. É você descobrir exatamente quem o outro é. Antes de ir para o finalmente da minha história, mas só no começo, quando eu comecei a me relacionar com minha atual esposa, e única, que eu nunca tive outra, nem não sei se terei, que só a morte pode nos separar, eu não posso ser mais santo do que a Bíblia. Então, eu fiz um pacto com ela até que a morte nos separe. Ou eu ou ela indo, se tiver quem queira, né? Eu vou deixar um bom seguro para ela, se quiser casar, ter uma vida confortável, se quiser ficar viúva, ter uma vida confortável, eu não tenho ciúme nenhum dela. Né? Eu não sei se ela tem de mim, mas pensar na viuvez e pensar em qualquer fase da vida é uma coisa que a gente tem que encarar com naturalidade, gente. A gente tem que estar preparado para qualquer coisa nessa vida. Porque a gente precisa se preparar para a gente casar, para a gente ficar solteiro, para a gente enricar, para a gente empobrecer, para a gente perder parente, para a gente ficar só, para a gente ser perseguido, para a gente ficar isolado. Mas alguém nunca vai deixar a gente, é Jesus Cristo. Como diz aquele louvor, Jesus está lá. Eita, louvorzinho chiclete, né? Que fica no juízo da gente, né? E esse louvor surpreende a gente. Ele tem que cantar. Nas horas da vida. Jesus está lá. O Jesus está lá, chega ligeiro demais, né? Dá tempo nem você estar no ritmo, né? Quando ninguém tem tempo para mim, só há um Deus. Jesus, né? Jesus chega ligeiro demais, não? Essa música me surpreende sempre, fica no meu juízo ali, ó. Mas, gente, quando ninguém olha para você, Jesus está olhando para você. Jesus não desiste de você. Jesus lhe basta. Como ninguém nunca vai lhe satisfazer, nem lhe bastar. Você não é refém de história nenhuma. Você pode ouvir a história mais linda de amor. Você não precisa dessa história para você. Por mais que você queira e seja lícito querer. Mas você já tem tudo o que você precisa em Jesus. E sem Jesus nada importa, nada vale. É verdade quando a Bíblia diz, sem ti nada eu posso fazer, quando eu me dirijo a Deus, e Jesus dizendo, ele diz, sem mim nada podereis fazer. João 15. Então, queridos, não tenham medo dessa descoberta bíblica que é contra a paixão, vivendo vocês num mundo que tudo é sobre paixão. As pessoas do mundo ou estão apaixonadas, ou estão procurando outra paixão,
tudo gira em torno das paixões. Inclusive, as pessoas no mundo se divorciam porque se apaixonam por outras pessoas e dizem que têm o direito de ser felizes e estão sempre na esperança de que com outra pessoa vai ser melhor, né? Mas vamos estudar a paixão segundo as Escrituras. A primeira consideração que eu quero fazer é que em português tem uma palavra para paixão, em grego tem algumas, das quais eu vou citar pelo menos duas. Uma é a palavra paphos. E paphos, em grego, gera um radical em português. No português, tem palavras que vieram de radicais gregos. Então, por exemplo, a palavra patologia é uma disciplina da medicina que estuda as doenças, o mecanismo das doenças, a fisiologia das doenças, a histologia da doença. Então, patologia é o estudo da doença. Esse patologia vem de paphos, palavra grega que significa infortúnio, desgraça. A palavra paixão, nesse sentido de paphos, quando a gente diz a paixão de Cristo, não é um sentimento de Cristo, não, gente. Inclusive, em algumas traduções da Bíblia, fala a palavra paixão de Cristo. O que é a paixão de Cristo? Quem lembra o que aconteceu na paixão de Cristo? Foi preso, esbufeteado, chicoteado, até... Quando é que termina essa paixão de Cristo? Na chamada Sexta-feira da Paixão. Termina quando ele morre. A paixão de Cristo é todos os infortúnios que caíram sobre ele. Paixão em grego não é nada bom. Paixão em grego é desgraça, tragédia, infortúnio. Caiu um avalanche, caiu um terremoto, desabou um prédio. Isso, o nome disso em grego é paphos. É paixão. Então, por que é... Aí, isso gera outro radical na língua portuguesa. Por exemplo, existe a voz do verbo. Existe um verbo na voz ativa e um verbo na voz passiva. Um verbo na voz ativa é quando você faz a coisa. E na voz passiva é quando você é o alvo daquela ação. Então, eu acariciei o meu gato. Né? Eu sou o agente ativo. Esse verbo está na voz ativa. Agora, se eu digo, minha esposa acariciou a minha, o meu cabelo, eu sou agora o alvo dessa ação e, às vezes, o verbo já é conjugado na voz passiva, dando essa conotação. Bom, a palavra passivo também vem de paixão, que também vem de paphos, que dizer que você é o alvo da ação. Então, o significado grego dessa palavra paixão tem tudo a ver com a mitologia da história da flecha do Cupido. Porque na flecha do Cupido, você foi o alvo de uma flecha. Você não decidiu nada, você não escolheu ninguém. Gente, a paixão é exatamente o contrário do livre-arbítrio. Uma pessoa apaixonada não é uma pessoa que escolheu ninguém, não. Uma pessoa apaixonada foi uma pessoa que foi fisgada por hormônios e identificou aquela pessoa com a ilusão que tem. A observação é exatamente o contrário disso. A observação é você conhecer uma pessoa do jeito que ela é e ter o livre-arbítrio de dizer eu quero ou não quero me relacionar com essa pessoa. Na paixão, não. Na paixão você se sente obrigado a viver com aquela pessoa porque você não consegue se imaginar. Tanto que tem músicas que foram feitas para um amor que eu nunca consegui cantar para minha esposa. Que eu só consigo cantá-las para Jesus. Às vezes eu fui com minha esposa recém-casado para um restaurante, música ao vivo, música bonita, e eu, querendo ser romântico, eu começava a cantarolar aquela música olhando para ela. O que há dentro do meu coração tenho guardado para te dar, mas de verdade não é para ela. O que eu tenho tudo guardado é para quem? E todas as horas que o tempo tem para me oferecer são tuas. Para quem é isso? É para Jesus. Então, gente, nos meus momentos mais românticos, Jesus está lá. Tem muita coisa das músicas românticas que eu nunca consegui cantar para minha esposa, por mais que eu a ame profundamente. Porque meu coração não é só dela. Meu coração é todo de Jesus. E porque ela também está em Jesus, eu encontrei o coração dela nele. E nele eu a amo. Mas o meu amor por ela é isso aqui, comparado com o meu amor por Jesus. Eu amo tanto minhas filhas. Tanto, tanto, tanto. Que eu não sei como cabe tanto amor no meu coração. Mas, gente, quando compara com Jesus, nem, na minha terra diz assim, nem fede. Passou nem um cheiro. Não se compara. Então, paixão é uma coisa avassaladora, gigante, mas ela é um infortúnio, é uma tragédia, é uma desgraça, uma coisa que lhe abate.
E tem pessoas que ficam tão reféns disso. Imagina uma mulher bem casada, tem filhos, tem tudo, aí se apaixona por um vizinho. E se sente escrava daquela paixão e se sente desafiada a largar marido, filho, para viver com aquele cara. Porque ela é escrava de uma paixão. Às vezes ela... isso é tão sério que tem um louvor na minha terra que diz assim, esse é um louvor que eu acho muito legal, esse louvor. Eu só penso em Jesus nesse louvor. Diz assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Gente, imagine Jesus cantando isso pra gente. Porque a gente não vale nada, velho. Mas Jesus gosta da gente ter uma vida por nós. Pense agora Jesus cantando isso. Você não vale nada. Aponta a mão pro seu irmão. Você não vale nada, mas Jesus gosta de você. Rapaz, a gente vai morrer e não entende por que é isso. Porque o amor de Jesus é inexplicável. Mas imagine que essa música lá no mundo, ela é cantada de uma pessoa para outra, né? Sabe o que é isso? Isso é uma paixão bandida. O que é uma paixão bandida? É a paixão de aquela menina, não sei mais nem o nome dela, parece que é Clara, por Edward. A paixão do crepúsculo. É a paixão pelo vampiro, Só que essa paixão pelo predador, porque imagina que a menina é a presa, o cara é o predador, ela se apaixona por ele. Na vida real não existe vampiro, mas existe traficante, existe bandido, existe homem que bate em mulher. E a mulher apanha do cara e no outro dia está dizendo, você não vale nada, mas eu gosto de você. Ela é escrava daquela paixão. Gente, uma discípula abandonou os caminhos do Senhor, se apaixonou por um traficante. Linda, 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 linda. O cara batia nela. E ela não conseguia largar o cara. Morou em João Pessoa nos últimos anos da sua vida. O enterro dela foi em João Pessoa. Ela era de Natal. O tio dela foi discípulo vinculado a mim. Uma das coisas mais tristes que eu fui foi o velório dela em João Pessoa. Ela chegou a ser de um grupo caseiro no tempo que Beguinha morou lá. Essa menina, linda, 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 linda. Se apaixonou pelo traficante. Um dia ele bateu tanto nela que ela desfaleceu e ele viu que ela estava sem sinais. Aí ele, para fingir que ela sofreu um acidente, de algum modo conseguiu colocar ela na moto e jogou a moto numa ladeira e ela foi dada como morta, só que ela estudava um curso de técnica em radiologia. E a médica que foi fazer a autópsia dela, era professora dela, a reconheceu e já sabia de algumas coisas. Então ela percebeu que muitos dos ferimentos que ela tinha não eram ferimentos causados pelo acidente. Eram ferimentos que ela já tinha antes. Mas esse cara foi solto, ele não foi... Ela chegou um dia a estar com ele na moto e ele foi pé, como ele já tinha passagem na polícia. Então ela assumiu como aquela droga fosse dela, porque ela era ré primária, nem ia ficar presa, para liberar ele. Que coisa triste. Uma menina que conheceu o padrão de Deus. E ela não conseguiu, ela morreu literalmente por causa daquela paixão, porque ela é escrava. Gente, paixão é uma desgraça. E ela sabia que ele não valia. Quantas vezes ela conversou com o tio, dizendo, eu preciso largar esse cara. Mas não consegue, é uma escravidão. É uma escravidão. Então, eu vou lhe dar aqui antídotos bíblicos, versículos bíblicos, para você nunca se apaixonar. Nunca se apaixone, nem por ninguém do mundo, nem por discípulos. Quem é casado não se apaixona nem por seu marido, nem por sua mulher. Paixão não presta para nada, não se recicla a hora nenhuma paixão, tá? O que existe de bom é o amor. Mas o amor é muito diferente da paixão. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, jamais acaba. Paixão sempre acaba. O amor jamais acaba. O amor é paciente, é benigno, é bom. O amor não se ensoberbece, não arde ciúmes, não se ufana. O amor é lindo. Jesus é amor. Amor e paixão são duas coisas totalmente diferentes. Só que no mundo que a gente vive, é mais romântico dizer eu estou apaixonado por você do que dizer eu amo você. É tanto que tem até louvor que diz que a gente está apaixonado por Jesus, né? Mas na Bíblia não tem nenhum versículo dizendo que a gente está apaixonado por Jesus, né? A gente diz, o céu, como um beijo apaixonado, meu coração, fico logo apaixonado. É tão lindinho, é tão romântico isso, mas isso é uma linguajar do mundo. Paixão não tem nada dessas belezas. Paixão é só lasqueira, tá? Bom, tem uma outra palavra em grego para paixão, é a palavra epitomia. A epitomia vem de duas palavras, epi, que quer dizer cerco ao redor,
E tumia é um tipo de desejo, de anelo, né? Bom, literalmente essa palavra seria assim, fazer tudo girar em torno daquilo. Isso é uma coisa intencional. E ela, na Bíblia, chega a ser usada de uma forma positiva. Lembra quando na Bíblia diz assim, quem almeja o episcopado, excelente obra almeja, lá em 1 Timóteo 3:1? Ou seja, faça a sua vida girar todo em torno disso. Você quer ser um presbítero? Então, tenha cuidado, seja sóbrio, vigilante, marido de uma só mulher, não dá da vinho, tá? Faça a sua vida girar em torno daquilo. Mas na paixão, você faz sua vida toda girar em torno daquela pessoa, seu tempo, suas escolhas. É tanto que quando dois discípulos casam, eu ouvi falar que nos encontros passados, ministrados aqui tanto por Cezinho como por Jean, se falou disso, que às vezes um casal de discípulos casa e se apaga. Ambos eram obreiros na igreja, trabalhavam, serviam, estavam em todos os retiros, e depois que casa se apaga num canto, porque cada um se apaixona e um passa a ser o centro da vida do outro. Então, vamos ter cuidado com a paixão, tá? Bom, agora eu vou ler vários versículos da Bíblia e vou dizer, todos os versículos têm em comum a palavra paixão. E eu vou dizer para vocês, quem gosta de anotar, vocês anotem aí qual delas é a Paphos e qual delas é a epitomia. Paphos se escreve P-A-T-H-O-S. Paphos. P-A-T-H-O-S. Tá? Que é aquela paixão do infortúnio que você é vítima. E epitomia é um desejo descontrolado, é você só pensar naquilo, você colocar todas as suas forças só numa coisa, tá? Então, o primeiro versículo é 2 Timóteo 2:2. Epitomia se escreve E-P-I-T-H-U-M-I-A. Epitomia, tá? Epitomia. O T dos duas palavras é que é TH. Paphos e epitomia. 2 Timóteo 2:22 diz assim: foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, gente, a primeira ordem do Senhor é fuja das paixões da mocidade. Em grego, essa paixão aí é a epitomia. Então, aqui eu poderia até dizer de paixões que não só sensuais e nem só... Tem gente que se apaixona por futebol, tem gente que se apaixona por videogame. Gente, sabe que eu já ouvi tanto problema de meninas que casam com os caras e os caras gostam mais do videogame que delas? Rapaz, tem menina chegando a pedir ajuda pastoral, porque doida para dar um cheirinho no cara, chega perto do cara, o cara só quer saber de PlayStation, dessas... Rapaz, tem gente assim, velho. Então abra seu olho, cuidado aquilo que... E sabe que às vezes você se encanta com uma pessoa pela forma como ela é apaixonada por uma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina um baterista, e uma menina olha para aquele baterista, para que... Que baterista, velho. Esse cara tocando ali, ela fica doida por ele, porque ele toca, né? Gente, e o cara é apaixonado por bateria, ama tocar bateria, só fala em bateria, você chega perto dele, ele tá. Então, gente, sabe que isso é um problema grande no casamento? Porque você se apaixonou por ele exatamente porque a evidência dele é que ele é o baterista. E depois que a menina casa, fica querendo competir com a bateria, né? E fica se sentindo enciumado. Você gosta mais de bateria do que eu. Você casou com um baterista, velho? Vai ficar ali do lado dele, batendo fotinha dele, admirando ele pelo resto da vida, né? Então, preste bem atenção na pessoa que você está gostando. Quais são as coisas que fisgam muito a atenção dela, porque aquilo vai piorar, né? Então, depois você vai querer dividir a atenção com aquilo, você vai perder, porque aquilo chegou na vida dele antes de você, tá? Bom, observe bem, pense bem e agradeça muito a Deus quem já se livrou de uns apaixonados aí por coisas sem futuro. Vamos ler o Colossenses 3:5. A primeira ordem sobre a paixão foi o quê? No versículo anterior? Fuja. Fuja é sebo nas canelas, certo? A bicha apareceu por aqui, ó, desapareça para o outro lado. Não brinque com paixão, não. Gente, brincar com paixão é igual brincar com fogo. Quem brinca com fogo, se queima. Lá em Provérbios diz, tomará alguém fogo nos seios sem que incendeie suas vestes? Ou andará alguém sobre brasas sem que queime os seus pés?
Homem e mulher junto é como fogo e pólvora. Ninguém sabe quem botou o fogo, nem quem tocou a pólvora. Pega fogo. Então não brinque com paixão, não brinque com sentimento. Paixão é desencadeada por duas coisas. Intensidade, fica intensamente com a pessoa. Se conhecer uma pessoa aqui, aí do outro dia liga para ela, 10 horas de conversa. Intensidade, intensidade e continuidade. Todo dia, todo dia, todo dia. Isso se apaixona ligeiro demais. Daqui a pouco você só pensa naquela pessoa, tá? Colossenses 3,5 diz assim: fazei morrer a vossa natureza terrena. Aí ele diz qual é a natureza terrena para a gente fazer morrer: a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, essa é Pafos. Só que aqui ele misturou a paixão com a lascívia. Essa paixão lascívia é uma paixão sexual mesmo. Aquela pessoa que está desesperada pela outra pessoa, inclusive sensualmente, né? E ele também diz desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então, esse versículo está mandando fazer morrer a paixão. Então, se a paixão um dia aparecer na sua mente, no seu coração, no seu juízo, na sua vida, faça ela morrer. Morre, desgraça. Né? Morre, desgraça, né? Não dê corda a ela. Não dê asas, né? E tem gente que fica com saudade de estar apaixonado. Aí lembra de um louvor que diz assim: faz um tempão que eu não dou asas ao meu coração. Gente, na minha terra tem tanto louvor bom para essas pregações. Romanos 1,26 diz assim, ó: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, Pafos, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contra a natureza. Gente, essa é a paixão gay. E aí eu queria dizer uma coisa curiosíssima sobre a paixão. É que qualquer pessoa pode se apaixonar por qualquer outra, inclusive do mesmo sexo. Paixão não tem cor, não tem sexo, tem preferência. Se você não tiver cuidado, você se apaixona por sua amiga, sua melhor amiga, mas duas mulheres amigas, ou seu melhor amigo, dois caras amigos. Cuidado com paixão. Eu fui para um retiro uma vez, acho que tem alguém aqui que estava nesse retiro. Nesse retiro tem uma regra matemática. A regra era o seguinte: rapazes e moças só podem andar juntos em números primos, não divisíveis por 2. Então, podia andar, por exemplo, 3 garotos e 2 garotas, 3 garotos e 2 garotos, 4 e 3. Só não podia decompor em casais aquilo ali, tá? E nem podia andar um homem e uma mulher junto de jeito nenhum. Que era para evitar que criasse relacionamento entre eles ali. Mas aí tinha 2 rapazes andando assim, sozinhos, cara assim, meio manso, sabe? Cara com o pescoço assim, meio caído assim, andando um ladinho do outro. Aí eu tive curiosidade. Às vezes eu sou meio iniciativa. Eu estava ali na fila, eram 2 filas, só tinha uma. Aí eu não fui ajeitar a fila. Às vezes eu sou meio proativo assim, eu não tinha nada a ver, mas eu cheguei buscar. Ei, vocês vão para onde? Aí um olhou para mim assim e fez: vou ver as flores com outro cara. Aquilo me deu uma revolta, uma ira santa. Eu juntei os pastores, tinha mais de 10 pastores. Eu digo: gente, vocês proíbem aqui os rapazes de andar com as moças, aí fica só moça com moça, rapaz com rapaz. Esse povo vai virar tudo pro outro lado, gente. Né? Bota esses caras para andar, o rapaz com a moça, para ver se dá um tchanzinho nesse negócio aí. Né? Aí, contei a história, expliquei um monte de casos que eu já tenho ouvido falar pelo mundo afora, de discípulo de se apaixonando por... Não, eu vou contar a história para vocês. Meu companheiro tinha um discípulo, e ele... minhas histórias, né? Esse discípulo, ele encontrava sempre num restaurante por causa dos horários. Ele trabalhava muito, meu companheiro. O nome dele é Beguinha. Cara, gente boa pra caramba. Tá pregando agora lá na Itália e Portugal. Aí Beguinha foi encontrar com esse discípulo num restaurante, e o discípulo, calado assim, ele fez: meu irmão, vou ensinar para você sobre andar na luz. Andar na luz é se abrir, é desabafar, é contar o que você está sentindo, pensando, suas tentações. Eu estou vendo você muito fechado. Eu sei que você tem uma coisa para me contar e você está sem coragem, não está? Ele disse: estou. Se então me conta, não, mas eu estou sem coragem. Eu disse: não, mas é porque andar no exercício, então conta. Ele disse: não, mas eu estou sem coragem. Conta, não conta, conta, não conta, conta, não conta. Aí o cara disse: rapaz, eu vou me abrir. O que é? Ele disse: rapaz, eu estou apaixonado. Aí Beguinha fez só: rapaz, eu pensei que era uma coisa mais séria. Você está apaixonado, isso é normal. Por quem? Aí ele fez: por você. Beguinha não sabia onde enfiar a cara, coitado. Ficou vermelho. Ai, Jesus. Aí me chamou, fez: Samuel, discipula esse rapaz, que eu não posso discipular ele não, que a gente está envolvido emocionalmente. Né? Aí eu fui discipular o rapaz.
Hoje está casado com uma mulher, né? Tem filhos, é discípulo, prosperou na vida, venceu aquilo, mas se apaixonou pelo discipulador. O cara sem pai, sem referência, sem nada. Aí vê um cara ali forte, maduro, cedido, né? Respeitável. O cara se apaixonou. Esse cara já dava uns sintomas assim, que ele chegava para minha irmã e dizia: você é minha discipuladora. Eu fazia assim. Eu já dava uns sintomas, cara, sabe? Mas a vida, na igreja a gente vai acolher todo mundo, de todo tipo de pessoa, né? Então, cuidado com paixão. Nesse caso aqui, essa paixão é Pafos, e essa paixão aqui é uma paixão infame, e é a paixão de mulher com mulher, tá? Então, pode ocorrer. Fuja do mesmo jeito. E nunca assuma sua identidade por uma paixão. Você não é o que você sente. Você é o que a Bíblia diz que você é. Então, se uma mulher teve uma tentação com outra mulher, é só uma tentação, velho. E Satanás é tão ruim que ele tenta você com uma coisa e você não cede à tentação deles, você não fez nada errado, e depois ele quer lhe botar a culpa que você foi tentado. Imagine que eu vejo aqui um objeto e passa na minha cabeça: rapaz, que máquina legal, e se eu levasse aquela máquina para mim? Aí eu não peguei, eu sou um discípulo, eu não vou levar a máquina. Mas eu pensei. Aí imagine depois eu fique: rapaz, eu sou um ladrão, eu pensei em levar aquela máquina. Imagine que Satanás faz isso com a gente. Ele tentou a gente para uma coisa que eu nem fiz, nem queria fazer. Eu venci. No final do dia, por mais que eu tenha tido vontade 1000 vezes de roubar aquela máquina, o que é que eu sou no final do dia? Um vencedor, porque eu venci 1000 vezes a tentação. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Qual é a identidade de Jesus? Jesus é santo. Então imagine que qualquer um de vocês teve uma tentação gay. Pensamento gay, um pensamento intrusivo. Então um cara está numa fila aqui de um restaurante, uma pessoa chega e abraça ele por trás. Ele achou até que era uma irmã. Sentiu um frio, assim, sinais de ver. Quando olha, é outro cara barbado. Ele ficou com raiva, ele não diz isso a ninguém. Pensa uma coisa que o cara não anda na luz, é isso? Mas que ele sentiu um friozinho na barriga, sentiu. Aí ele fica pensando: será que eu sou gay? Será que eu sou gay? Será que eu sou gay? Gente, tem tanta gente que vira gay por causa dessa pergunta: será que eu sou? Aí chega alguém e diz: sai do armário, né? Bom, gente, nunca deixe que Satanás mude a sua identidade por uma tentação que ele infligiu a você. Qualquer pessoa pode sentir tentação por qualquer outra pessoa. Você não é aquilo pelo que você é tentado. Você é aquilo para o que Jesus te comprou. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é um vencedor. Você já teve tanta tentação de toda ordem, você venceu todas. Você é um vencedor, você é santo, você é santa. Se veja assim para a glória de Deus. Bom, até quando a gente peca, Ele nos perdoa, purifica de novo. Uma das principais visões que eu tive na minha vida, quando eu era jovem, foi sobre o mar do esquecimento. Tive uma visão do mar do esquecimento, gente. A coisa que mais me chamou a atenção, sabe o que foi? Um outdoor que tinha do lado, dizendo assim: é proibido pescar. Aquilo que Deus coloca nas profundezas do mar, ninguém tem o direito de pegar. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, você é perdoado. E porque você é perdoado, você que não foi santa, agora foi santificada. Você que não foi santo, agora foi santificado. E a justiça de Cristo foi imputada em você. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, se eu fui feito justiça de Deus, o que é que eu sou? Justiça de Deus. Sabe o que você é? Justiça de Deus. Filho de Deus inculpado. Qual é a sua identidade? Filho amado. Por um amor que não muda, que não murcha, que não desce, que não sobe. Eu estava voando, janeiro, fevereiro, março, abril. Eu estou em depressão, por isso que eu estou assim, meio troncho. Mas Jesus não mudou o seu amor por mim. Ele me ama do mesmo jeito. E Ele faz o que lhe aprova, independente de mim. Não é sobre mim, é sobre Ele, sobre seu amor. É incondicional o seu amor. Esse amor tem que vencer as paixões. Então, paixão gay, rejeite ela e não se sinta gay por ter tido uma paixão gay. Se você nunca teve, problema nenhum, tá? A tentação é pecado do mesmo jeito. Você ter desejo sexual impuro por um homem, por uma mulher, por um bicho, por o que for, é tudo pecado. Um pelo outro leva tudo para o inferno. E para isso Jesus veio, para nos libertar das obras do inferno e nos santificar para a sua glória e para o seu reino. Tem jeito para todo mundo, tem chance para todo mundo. Eu já discipulei homens que foram travestis, que se converteram, que viraram pais de família. Eu já preguei o evangelho dentro de bar gay. Na minha adolescência, eu fui muito para dentro de um bar gay. Já tive vários discípulos
ex-gay. E uma das frases que no mundo diz assim é: não existe ex-gay. Existe. Existe gente nascida, alvejada, lavada pelo sangue do Cordeiro. Né? Inclusive, eu vi uma vez um negão pregando, tal, aí ele tem uma voz meio fina assim, aí ele parou me dar pregação e disse: vocês estão me achando assim com uma vozinha meio fina, você precisa ver como era quando eu andava de tanguinha, né? Eu era um travesti, Jesus me libertou. Eu ainda não sei falar grosso, porque eu tomei muito hormônio na adolescência, mas Jesus me transformou, sou um homem de Deus. Uma vozinha fina, mas um homem de Deus, né? Um dia a voz engrossa de novo, né? Os hormônios masculinos vão sendo produzidos de novo. Gente, tem esperança e jeito para todo mundo. Então, nós não somos aquelas pessoas que se afastam dos outros. A gente se aproxima dos outros para dizer que há esperança em Cristo Jesus. A gente não é aquela pessoa que é influenciada pelos outros, a gente é aquela pessoa que influencia, porque a gente é sal da terra e luz do mundo. A segunda visão que eu tive na minha juventude foi sobre esse versículo. Eu vi a igreja como um armazém, almoxarifado assim, ó, da logística da empresa, cheio de sacas de sal e de lâmpadas. E nós somos sal dentro do saleiro. E somos lâmpadas no armazém do depósito da fábrica de lâmpadas. E não é isso que Jesus quer que a gente seja. Jesus quer que a gente seja sal na terra e luz no mundo. E isso foi a pregação de ontem. Vamos voltar para a pregação de hoje. Próximo versículo é Romanos 7,5. Eu estou cansando vocês com muito versículo? Ou dá para continuar mais alguns? Dá para ir mais alguns? Romanos 7,5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões, esse é patos também, uma variação de pato chamado patema. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam nos nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Ó, gente, duas denúncias aqui. A primeira é que a paixão pecaminosa, que ela foi evidenciada pela lei, ela age nos nossos membros para a gente frutificar para a morte. Muito importante isso. O fruto que a paixão dá é morte. A Bíblia diz que aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia do Espírito colherá a vida eterna. Então, não semeie na paixão. Não queira que ninguém se apaixone por você. Não trabalhe para ninguém se apaixonar por você. Aí tem gente que usa perfume que é tirado do testículo do boi almiscarado. São os almíscares ou musks, que são hormônios sexuais dos animais para atrair. São chamados perfumes afrodisíacos. Aí você usa um perfume afrodisíaco, atrai paixão de todo mundo. Todo mundo ao seu redor se apaixona por você. Você está usando um feromônio de um bicho. Gente, o ser humano não é assim. Os seres humanos não foram criados para ser atraídos por feromônio. Quem foi criado para ser atraído por feromônio foi as cadelas. E no mundo as mulheres não se preocupam com ser cadela, não. Porque tem música lá no mundo, essa não é louvor de jeito nenhum. Nem só as cachorras. E a mulher se sente à vontade de ser cadela, de ser cachorra. Mas as mulheres de Deus não são assim. As mulheres de Deus são filhas de Deus. Não precisa de perfume afrodisíaco, porque você não está alguém que se atrai pelo seu corpo. Mulheres, procurem um homem que se atraia pelo seu espírito, por quem você é em espírito. Sejam tão guardadas em Deus que um homem, para lhe encontrar, ele tem que alcançar o coração de Deus, porque é ali que você está guardada. Não se permita entrar na Black Friday, fique sempre no Thanksgiving, fique sempre nas ações de graças, não entre na promoção não, tá? Você não está em promoção, você é filha de Deus. Eu falando com minhas filhas sobre os dotes do tempo antigo, inclusive sobre os dotes que se praticam na África, quando eu voltei da África eu estava conversando na minha mesa, e aí minhas filhas começaram a perguntar, nessa brincadeira, quanto é que elas valiam, né? Aí uma disse assim da outra, tu valia umas 10 vacas, porque tem dote que é em vaca, é em bicho, é em camelo, né? Aí a minha filha mais nova tinha assistido uma aula de química comigo no homeschool, que eu estou falando sobre os materiais preciosos, e eu disse que é mais precioso o material mais raro. Quanto mais raro, mais precioso. Um material que tem abundância, por exemplo, tem tanto ferro aqui que vende-se por uma quinquilharia, porque é abundante, não é? Por que o ouro é mais caro? Porque ele é mais raro. E eu virei para ela e disse, sabe qual é o material mais caro do universo? É o mais raro, é o sangue de Jesus Cristo, o único sangue que passou por um coração santo, que nunca pecou. E você foi comprada, filha, por esse preço.
Você foi comprada, não foi por ouro, nem foi por prata, foi pelo precioso sangue de Jesus. Isso era a aula de química do homeschool. Anos atrás. Aí essa conversa agora sobre dote, aí essa filha mais nova diz assim, se alguém chegar aqui, papai, para pagar um dote por mim, lembre do meu preço. É um tubozinho de ensaio com o sangue de Jesus Cristo, né? Então ela jogou alto no dote dela, né? Queridas, é assim que vocês valem. Vocês valem o sangue precioso de Jesus Cristo. Foi esse o preço pago por vocês. Não se permitam entrar em promoção. Nunca, jamais, tá? Aconteça o que acontecer, nunca se permitam entrar em promoção. Voltando para os versículos, eu vou ler agora 2 Timóteo 3,6. Que eu já li o 2,22 antes, esse é o 3,6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, epitomia. Então, umas mulherzinhas que tinha lá na igreja, no tempo de Paulo e Timóteo, que elas eram sobrecarregadas de pecado e de paixões, conduzidas por várias paixões, de epitomias. Tito 2,12 é um versículo muito lindo sobre a graça de Deus. Diz que a graça de Deus se manifestou salvadora, para que, renegadas as paixões, a impiedade, todas as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Então, o Senhor quer que a gente viva no presente século, sensata, justa e piedosamente. E, para isso, a gente tem que vencer, tem que renegar tanto a impiedade como as paixões mundanas. Essa paixões é epitomia. Tito 3,3. Gente, eu gosto mais desse versículo, porque na minha terra é Tito. Por aqui tem gente que chama de Tito, né? O Tito, lá é Tito, tá? Na minha terra, eu acho bonitinho Tito, porque é mais fácil, gasta menos fonema. Vocês, Tito, já disse tudo. Tito você tem que dizer cantando, porque se você dizer ti, você tem que dizer mais alto, né? É num tom assim, mas você faz Tito, por isso que o paraibano fala cantando. Eu gosto de tu, eu gosto de ti, né? Então, o paraibano tem uma linguagem muito diferenciada. Carioca é o que fala mais arrastar, né? O teatro. O teatro. Bom, eu tenho uns cariocas lá na minha terra, gente, eles moram há muitos anos na minha terra, mas eles nunca perderam o sotaque. Mas quando eles estão já perdendo, eles dão uma ligada ali para o morro. Aí, galera, renova aí meu arsenal, que eu estou perdendo meu sotaque aqui para os paraíbas. Chama os paraíbas. Tito 3,3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixão, epitomia. Escravo de toda sorte de paixão. Gente, a paixão escraviza. A Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quem não está se apaixonando, quem não está apaixonado, dê glória a Deus. Foi Jesus Cristo que está me livrando de paixão. Jesus Cristo está me livrando de paixão. Uma vez uma menina me perguntou uma coisa tão... Eu, como pai, eu não sei se é porque eu fui irmão de várias irmãs, um único homem. Eu nasci num hospital que há 21 dias só nascia meninas. Eu cresci numa casa que tinha minha mãe, minha avó, minha tia e minhas irmãs. Eu vivi sempre entre as mulheres. E tenho 3 filhas, né? Na pandemia eu fiquei com 4 mulheres dentro de casa. Eu devia ter ganhado o prêmio Nobel da paz, porque eu fui de pacificador, porque mulher disputa uma com a outra muito fácil, viu? Mulher arenga o tempo todo. Tem mulher que é muito unida, mas a maioria das mulheres disputam fácil umas com as outras o território. E eu tenho 4 mulheres fortes em casa, então eu tinha que pacificar ali. Foi um ambiente muito... O laboratório mais importante da minha vida foi a pandemia, né? Aí, uma delas queria sair o tempo todo, e a outra tinha pavor, não queria que ninguém saísse. Minha esposa é hipocondríaca. Então, só eu saía de casa para fazer compras. Quando eu voltava... Gente, eu vou falar a verdade para você, eu nunca me senti tão sexy. Eu chegava do supermercado, minha esposa olhava para mim e dizia, tire a roupa. Só que em seguida ela me enchia de álcool. Me dava um banho de álcool, mandava tomar um banho. Lá de fora, vestia outra roupa para poder entrar em casa, né? Mas eu nunca ouvi essa frase tantas vezes. Tira a roupa. Tempo difícil, pandemia, não foi?
Outro tempo difícil. Gente, não sei se por causa de conviver com tantas mulheres, muitas mulheres com quem eu convivo se sentem à vontade de me contar histórias, situações que passaram. E eu ouço tanta história, e as mulheres me perguntam tanta coisa. Eu acho tão singelo ouvi-las, eu gosto tanto de ouvir. E uma delas me disse assim: pastor, é uma ovelhinha minha. Eu vou lhe perguntar uma coisa, o senhor me diz, se o senhor é sincero comigo, eu digo. O que é que você quer saber? Ela disse assim: algum rapaz alguma vez já se interessou por mim, perguntou alguma coisa por mim? Olha que singeleza, que sinceridade dela em perguntar uma coisa dessa, né? Porque ela disse assim: eu nunca percebi alguém se aproximando de mim assim. E eu queria saber, será que alguém pelo menos cogitou a possibilidade com você? Né? Que pergunta, né? É, e eu fico pensando assim, por mais que essa menina sentiu falta dessa aproximação, por um outro lado, ela foi livre de tanta importunação que aquela outra pessoa que atrai mais pessoas para perto de si atrai tanto problema, passa por tanto problema, tem que se livrar de tanta coisa sem futuro. E muitas pessoas terminam cedendo a situações. Então, eu concluí aquela conversa dizendo para aquela menina para ela agradecer por aquela ascensão de estar guardada, que Deus está protegendo ela, que está livrando ela de tanta coisa ruim. Que ela não ficasse pensando nisso. Bom, esse texto que eu acabei de ler fala sobre ser escravo de paixão. Então, tem pessoas que têm uma relação com a paixão assim, que se sente mal por não estar apaixonada, por ninguém se apaixonar de si. Então, ela tem que se livrar totalmente disso, que é essa escravidão. E o último versículo que eu vou ler é 1 Pedro 1,14, que diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões, epitomia, que tinhais na vossa ignorância. Sabe o que o texto está dizendo aqui? Quem se apaixona é ignorante. Quem se apaixona, quem está apaixonado é ignorante. E que agora, como filho da obediência, não se molde mais à paixão. Sérgio Avilés tinha me dito que casou com a melhor amiga. Eu discordei, achei ruim, achei que não dava certo, até que comecei a reproduzir o mesmo discurso. Vou casar com minha melhor amiga, vou casar com minha melhor amiga, vou casar com minha melhor amiga. Bom, então foi crescendo o meu raio de amizades ali entre as irmãs. Eram poucas, porque nós éramos um grupo bem inicial de discípulos, mas eu tinha uma amiga que eu nunca tinha pensado nela como uma possível esposa por dois motivos. Número um, que no dia que eu a batizei, eu que preguei o evangelho para ela. No dia que eu a batizei ela e o namorado dela. Namorado de escola. Fizeram escola técnica junto, passavam o dia todo juntos na escola. As famílias de ambos tinham certeza que eles iam casar. Todos os amigos tinham certeza que eles iam casar. Sabe aqueles namorados de escola que têm objetos com a letra dos dois? Grampeador junto, um caderno. Todos os cadernos tinham o nome dos dois. Tinham uma série de coisinhas em comum. Então, quando eu os batizei, eu os instruí a acabar o namoro, para se santificarem, se fundamentarem. Mas eu tinha certeza, como todos os demais com quem nós fizemos isso, que eles logo em seguida iriam se reaproximar, iriam se observar de forma santa, iriam noivar em santidade e iriam casar, como a gente fez vários casamentos em João Pessoa, notadamente. Quando começou em João Pessoa, tinha mais gente que em Campina, que a gente foi pregar o Evangelho do Reino, tinha um monte de noivo, de namorado, todo mundo acabou. Então, Nancy, o Dineide acabou, aí depois casou de novo, aquela Ildete, Flávio, acabou, tinha um monte de gente lá de João Pessoa e de Campina também assim. Então, eu tinha certeza que a minha amiga, que eu cuidava dela, que eu pregava o evangelho para ela, ia casar com aquele outro meu amigo, que eu batizei ele também. Só que o tempo passou, ele terminou conseguindo um emprego em outra cidade, e então, além de ter acabado o namoro, eles ficaram distantes. Quando ficaram distantes, sabe o que foi que acabou? A paixão. Não estava sendo alimentada, acabou a paixão. Gente, quando acabou a paixão, Ana Cláudia, que é o nome da minha esposa, começou a olhar para aquele rapaz e tomar susto, dizer: gente, esse cara é lindo. Até hoje ele é um cara lindo. Ele é casado com uma discípula, mora em João Pessoa. Cara bonitão, até hoje. Cara, eu acho que ele é mais velho do que eu, mas parece bem mais novo. Cara bonitão, cara presença, sabe? Mas Ana Cláudia começou a dizer:
ele é muito diferente de mim, se a gente casasse ia dar muito errado. É tanto que ele casou com uma pessoa com uma personalidade totalmente diferente da de Ana Cláudia. Ana Cláudia é uma mulher forte, assim. Ele casou com uma lady. Até o nome é lady. Mas, gente, então eles acabaram de ver aquilo tudo. Só que eu já era amigo de Ana Cláudia há tanto tempo, sem contar com ela como uma possibilidade para relacionar, porque, assim, homem não é talarico, não, certo? Homem, quando tem uma moça que ele sabe que vai ser esposa do outro cara, ele respeita. Mulher não, mulher é mais no geral, né? Mulher no geral é mais assim, deu bobeira. Eu já ouvi a frase assim: ele casou com minha melhor amiga. O cara era bem amigo da menina e casou com a melhor amiga dela, né? Bom, mas o que aconteceu? Eu era bem fiel àquilo. Mas depois que eles acabaram de ver que não tinha mais nada, eu já estava dizendo isso, que eu ia casar com minha melhor amiga, e eu me dei conta que a pessoa com quem mais eu convivia, que estava o tempo todo perto de mim, que ia muito para minha casa, eu era amiga das minhas irmãs, da minha mãe, das outras discípulas que moravam ali perto da minha casa. Eu estava no grupo caseiro, estava na praça todo dia, tudo era junto. Então, eu terminei criando esse relacionamento com ela, né, que a gente chamava de observação. E sabe, naqueles dias eu não rasguei minhas roupas, rasguei minhas máscaras. Eu não tentei conquistá-la, eu tentei conhecê-la e eu tentei mostrar-me. Ela ia na minha casa, eu não ficava só com ela. Ela na minha casa, eu pedia para ela ficar com minha mãe, com minhas irmãs, com minha tia, e eu virava para os meus familiares e dizia assim: digam para ela quem eu sou de verdade. Gente, todos os defeitos que minha mãe e minhas irmãs disseram para ela que eu tinha, até hoje eu os tenho. Quer me matar, me atrapalha quando eu estou falando. Por isso que eu sofri muito como professor, viu? Porque o professor está dando aula, está todo mundo... Por isso que eu digo umas besteiras, que é para ver se as pessoas prestam atenção, assim, umas brincadeiras para chamar a atenção, porque quer me fazer passar mal. Aí a Ana Cláudia já foi criada só com mulher em casa. O pai dela morreu, ela tinha 10 anos. Então ela, a mãe e a irmã, elas conversam simultaneamente coisas diferentes. E elas se entendem. Eu não entendo nada que elas estão dizendo. E às vezes lá em casa está todo mundo falando, eu estou aqui assim, olhando. Aí quando eu vou falar, se elas não estão me ouvindo, eu me calo imediatamente. E lá na minha casa eu me calava, e alguém depois perguntou: sim, Samuel, eu estava dizendo o quê? Eu disse: sobre o quê? Não, aquilo que você está falando, eu não dizia nunca, mas não voltava para o assunto, não. Aí elas disseram isso à Ana Cláudia. Hoje eu volto, né, porque eu sou um homem tratado pelo Espírito, aí o pessoal me interrompe, mas eu volto. Então, eu tanto conheci a Ana Cláudia, que ela falava nessas frequências paralelas com a mãe, como ela me conheceu, que eu nunca gostei quando alguém me atrapalha quando eu estou falando. Então, às vezes eu estou falando, ela me interrompe, aí eu digo: posso terminar, meu amor? Né? Mas lá dentro do coração, os pensamentos intrusivos, eu estou com vontade de fazer o quê? Me calar e não voltar nunca mais para o assunto, né? Então, gente, conhecer de verdade uma pessoa não é nem que você, porque conheceu ela e um defeito dela, você vai desistir dela. Mas é você dizer assim: se eu casar com ela, eu vou ter que conviver com isso pelo resto da vida. Tem coisa que não muda nunca, se não for para pior. Uma vez uma moça chegou na minha casa observando um discípulo vinculado a mim. E a pior conversa de um discipulador é horrível. Que a moça diz assim: você pode me dizer quem ele é? Eu digo: você quer saber mesmo? Aí ela diz: quero. Aí você diz: ela fica com raiva de você. Mas, gente, muita moça ficou com raiva de mim, porque eu dei a ficha dos caras que ela estava... Porque não bateu com aquele cara por quem ela estava apaixonada, né? Teve uma que casou com o meu melhor discípulo, o cara mais excelente que eu conheci na vida. Problema: eu achava que aquela excelência desse cara era um pouco de toque. O cara era perfeito em tudo que fazia, mas tudo que ele estivesse fazendo roubava todas as atenções dele. Quando ele se apaixonou por peixe, ele ia para João Pessoa, pegava peixe do mar e cultivava em casa aqueles peixes com água do mar que ele trazia de outra cidade. Como ele conseguia oxigenar aquilo, salgar? Sabia todos os nomes de tudo. Depois isso foi por planta, depois isso foi por não sei o quê, não sei o quê. O cara sabia tudo de qualquer coisa que ele se dedicava. Mas passava aquela paixão por isso e ia por outra, né? Eu disse para ela:
Hoje, a dedicação dele é a você, e você está lisonjeada com isso. Mas ele está sempre mudando de dedicação, e ele se dedica perfeitamente. E a Deus, às coisas de Deus, ao reino de Deus, ele se dedica prontamente. Ele é um discípulo nota 1000, um menino santo, lindo, generoso, fiel. Não tem nada para falar mal dele. Mas a mãe dele é uma paciente psiquiátrica, esquizofrênica. Você tem que levar em conta a possibilidade dele ter uma psicopatia. Isso quer dizer que você vai desistir de casar com ele? Não. Isso quer dizer que você está disposta a ser a pessoa que vai levar ele no psiquiatra, que vai dar medicação a ele, que vai orar por ele. Não é para você desistir dele, mas é você saber quem ele é. Ela ficou com ódio de mim. Casou. O cara está com problemas importantes. E o casamento está passando por situações difíceis. Isso acontece. Quem é pastor acompanhou dezenas dessas histórias. Então, gente, observar é observar de verdade. Agora, não é desistir de alguém. Eu nunca disse que eles não deveriam casar. Quem tem que escolher é um outro, mas tem que casar com alguém de verdade e não com uma pessoa imaginária, fictícia. E tem gente que não quer a verdade, quer a ilusão, tá? Quer a ilusão. Só que a ilusão passa, principalmente depois do casamento. Então, a observação que eu tive com minha atual esposa, na época minha melhor amiga, durou 9 meses. Conversando, até que no dia 12 de junho de 1995, nunca esqueço desse dia, era uma segunda-feira. Aquela segunda-feira parece que tinha 28 horas. Como Saint-Exupéry disse, se eu te espero às 4, desde as 3 eu já sou feliz. Então eu estava ali à tarde, ávido para encontrá-la à noite, para dizer-lhe da minha conclusão da observação e declarar-lhe o meu amor. E eu fiquei pensando, que palavras vou dizer para ela? Não escolhi as palavras mais românticas, como vocês ouvirão agora, mas escolhi as palavras mais verdadeiras. Pois eu encontrei com ela e lhe disse assim: Ana Cláudia, depois desses 9 meses de observação e dos nossos bons anos de amizade, eu cheguei a 2 conclusões. A primeira é que você é uma pessoa forte. Forte o suficiente para estar ao meu lado, para me ajudar, para me fortalecer. Eu preciso de você como minha ajudadora, como minha amiga. Mas você também é frágil o suficiente para precisar da ajuda de um homem forte que vai lhe guiar, lhe proteger. No inverno te proteger, no verão sair para pescar, no estio me derreter, para na chuva cantar e andar junto. Então eu quero tê-la não só como minha melhor amiga, mas como minha mulher, minha esposa, até que a morte nos separe. Você quer casar comigo? Então, assim, eu declarei o meu amor. Foi quase assim, porque naquela época eu não ficava só com ela, eu levei Beguinha comigo. Quando eu comecei a falar, quem se emocionou primeiro? Beguinha. Então foi assim, mas que no começo da... emocionou-se com minha declaração de amor. Foi bom, quebrou o clima. Sabe como ela me respondeu? Ela não me respondeu com um assim, não. Sabe como ela me respondeu? Eu achei que ela ia profetizar. Ela fez Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Eu pensei muito nesses últimos dias em como eu ia te responder. Gente, aquilo demorou. Ela falou pouco, mas demorou tanto. Eu fiquei ansioso nessa hora por uma eternidade nesses segundos. Eu fiquei pensando muito. O que é que eu ia lhe responder? Ela não deu spoiler nenhum no olhar, gente. O olhar dela nem brilhou. Fiquei pensando, o que é que eu vou lhe responder se você me perguntasse isso? Eu digo, diga. E eu esperando ali, ela fez, olha, eu conheço você, eu sei quem você é, eu sei quem você será. Você será um pastor, você será um homem que vai dedicar sua vida ao evangelho, à igreja. Eu sou um estudante, eu estudo matemática pura, eu tenho um plano de doutoramento que é fora daqui, eu tenho planejamentos assim. Nossos projetos e planos não coincidem. Mas eu conheço você. E eu cheguei também a uma conclusão. É que eu abro mão dos meus sonhos para tornar os seus possíveis. E eu quero me unir ao seu plano e ao seu projeto de vida. Então eu digo sim. Ela foi matemática, mas foi muito mais romântica que eu, né? E assim ela disse sim, né? Bom, e assim nós noivamos, dia 12 de junho de 1995.
Passamos 13 meses noivos. E o noivado, eu tinha um medo tão grande no noivado, eu pensei que no noivado ia ser mais difícil de permanecer santo. E eu sempre, naquela época, era a favor de noivados curtos. Eu tinha pedido ao meu discipulador, ao meu companheiro, para eu só noivar quando eu tivesse assim, há 6 meses de casar. Mas eles não permitiram. Eu já tinha construído uma casinha para mim, mas nos fundos da casa dos meus pais, eles disseram, você não vai morar lá de jeito nenhum, você vai construir outra casa fora. Daquela época, gente, um homem só podia casar se ele tivesse casa própria. Lá na minha terra era assim. Então, eu comprei uma casa, mas graças a Deus eu consegui comprar uma casa, reformá-la em 1 ano. No dia que eu noivei, tudo que eu tinha eu dei a meus pais, toda a minha poupança que eu tinha feito o resto da vida. Eu noivei sem 1 centavo. Construí tudo que eu precisei em 13 meses. Eu casei com 13 meses, com uma casa própria, com tudo montado. Naquele ano, Deus fez meu salário aumentar 10 vezes. Os diretores de escola chegavam para mim, eu quero que você trabalhe aqui na escola, você quer ganhar quanto? Outra escola me chamou já, eu cubro o valor de lá. Então, a melhor coisa que eu fiz na minha vida de solteiro foi honrar meu pai e minha mãe. Então, todas as poupanças que eu tinha feito, tudo eu dei para eles. Eu zerei minha poupança material, mas eu abri uma conta no banco mais importante, tá? O banco mais importante daqui de Minas Gerais é o NU, né? Não é daqui o Nubank, né? Pois eu abri uma conta no céu, minha gente. Não foi no Banco Mineirinho, não. No Nubank, não. Olha só, quando eu... Então, em 13 meses apenas, eu construí um patrimônio mais valioso do que o meu pai tinha construído a vida toda. Que graça de Deus, que honra de Deus, que generosidade de Deus. Eu nunca nem sonhei. Eu tinha uma profissão tão simples, eu fiz um curso tão pouco concorrido, ninguém queria aquele curso, uma profissão tão singela, era professor de colégio particular. Eu dava aula numa escola que a sala era tudo emendada. A diretora entrava numa sala assim, ó, saia atrapalhando a aula todinha, dando carona nos alunos, no professor, e entrava na outra aula. Se algum aluno estivesse perturbando e botasse para fora da sala dela, ela trazia e colocava para dentro de novo. Eu passei por tanta coisa em sala de aula, mas naquele ano Deus me honrou. E então, no dia 6 de julho de 1996, nós comparecemos diante do altar de Deus para fazer a nossa aliança. Também não esqueço jamais daquele dia, era um sábado, casei pela manhã. E apesar daquele dia ser uma bela manhã, ensolarada, mas aquilo parecia até nublado diante do amor radiante que havia ali. E aquele tapete vermelho que nos separava empalideceu diante da ternura do nosso amor. E ela vem toda de branco, linda, com seu belo olhar expressivo e seu sorriso gracioso. E quanto mais ela se aproxima, mas eu tinha certeza de que foi para aquele dia que eu me guardei e que Deus estava respondendo ali as orações que eu fiz 8 anos atrás, quando eu dizia, Deus, eu não sei com quem eu vou casar, mas você sabe. Guarde-a para mim, porque eu vou me guardar para ela. E, enfim, ela chegou. Eu combinei com o meu pastor gostava de fazer umas presepadas nos casamentos, umas peças de teatro. Ele ia fazer um casamento vestido de diabo. Ele é artista, meu pastor é diretor teatral, uma sumidade. Mas os casamentos que ele celebrava, a gosto dele, sempre era uma performance, né? E eu pedi a ele, olha, meu casamento, eu quero falar mais do que você. Meu casamento, eu não quero repetir suas palavras, eu quero dizer com minhas palavras do meu amor, de como eu me sinto, né? Eu peguei aquele microfone para dizer para todo mundo do amor profundo que eu sinto por aquela mulher, por aquela minha amiga. E, enfim, quando ele nos declarou marido e mulher, que nós demos o nosso primeiro beijo, gente, como foi diferente aquele primeiro beijo em santidade, aqueles beijos fugazes, roubados. Esse beijo assim, dizia, todas as horas que o tempo tem para me oferecer são tuas, até que a morte nos separe. E assim nós selamos o nosso amor, como o arco da promessa no azul pintado para durar. E assim como a abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou, assim surgiu o nosso amor. Valeu o tempo à espera, valeu o tempo do jardim fechado, da fonte selada. E assim começamos uma história que vai fazer agora 30 anos. 30 anos.
influenciando amigos, influenciando outras histórias, influenciando alunos, contando de uma vitória sobre a paixão. Nunca me apaixonei por ela, mas eu a amo, como eu acho que ninguém jamais a amou, a não ser o nosso Senhor, fonte desse amor, porque eu só o amo e a amo porque Ele nos amou primeiro. Queridos, vamos vencer as paixões. E eu acho que a gente tem que se armar de um pensamento assim. Os jovens de hoje, modernos, gostam de dizer assim, eu só caso se for assim, né? A gente tem que criar um plano em Deus. Assim, se não for assim, eu não quero. E se não for assim, eu não preciso. Então, criar um ambiente em Deus. Aí eu queria dar um conselho aqui para as mulheres, quaisquer que sejam as idades. Nunca mate sua feminilidade. Tem mulheres que em algum momento dizem assim, eu não casei até agora, acho que eu não vou casar mais, vou me preparar para nunca. Nunca faça isso. Você não sabe a hora que Deus vai mandar seu príncipe. Às vezes Deus mandou seu príncipe de carro, de avião, às vezes de jegue, está vindo de longe, demora para chegar. Espere, com o coração preparado, com o coração tranquilo, pronta. Eu tenho uma amiga, muito amiga, uma ovelhinha querida, ficou viúva bem jovenzinha, e eu virei quase, eu já não tinha pai, eu virei praticamente o pai dela e do filhinho dela. E esse discípulo que faleceu era muito querido meu. Cheguei a morar na casa deles. Um período que eu vendi minha casa e comprei outra, e eu entreguei a minha para cumprir minha palavra, mas a que eu comprei não me foi entregue, e eu fui morar com eles, foi um tempo muito interessante. E essa viúva, muito jovem, ia para todos os encontros solteiros, queria casar de novo. As pessoas da igreja desaconselhavam ela para os encontros de jovens, porque ela já era mãe, você tem que casar seu filho. E eu dizia, não vá, você tem que estar junto, você é solteira, você tem que estar junto dos solteiros, você tem... Só que ela foi vendo uma pessoa casando, outra casando, outra casando, ela ficando. E depois um cara se aproximou da turminha dela e casou com a melhor amiga dela. Ela ficou tão triste, tão chateada, ela disse, eu não quero sofrer de novo. Porque o cara foi tão discreto que ele se aproximou de todas as amigas juntas. Nenhuma sabia para onde ele estava apontando. Ele era muito discreto. Então, quando ele decidiu por um e declarou, as outras já estavam tudo arriadas. Os 4 pneus, o step. Então, ela ficou muito chateada com isso. Ela disse, Samuel, eu criei tanta esperança e eu não quero nunca mais passar por isso, não. Então, eu queria lhe pedir um favor, como meu pastor, como meu pai. Qualquer homem que se aproximar de mim, eu quero que você procure ele e pergunte, você tem intenções com fulana? Se não tiver, não se aproxime dela. Ela me pediu para eu protegê-la, para eu guardá-la. Eu disse, eu posso fazer isso por você, sim. Mas assim, você está querendo virar celibatária, agora se você quer matar sua feminilidade, você quer agora ser a noiva de Cristo, freira de Jesus Cristo. Eu falei, não, eu quero casar. Então, se eu fizer isso, eu vou extinguir um amor em potencial de qualquer homem por você. Porque que homem vai se aproximar de uma mulher que o pastor chega em cima para acelerar as coisas, né? Aí ela fez, eita, é assim. Eu digo, Digo, olha, não tenha medo de sofrer os infortúnios do que dá errado, porque senão você pode matar a possibilidade do que o que vai dar certo, né? É como diz aquele poema de um discípulo meu, que escreveu um livro sobre a história do casamento deles, e ele trabalha todo o livro em cima de uma parábola. Nessa parábola ele diz assim, eu tenho que sofrer as lagartas se quero ter borboletas. Então, até que a borboleta surja, as lagartas vão aparecer ali. A lagarta é a fase que vai virar a borboleta. Nem toda lagarta termina virando borboleta, mas toda borboleta foi uma lagarta. Então, eu dizia para essa menina, você tem que sofrer a lagarta. Então, vai aparecer gente que vai se aproximar de você, vai casar com sua discípula, vai casar com sua amiga, vai casar... O seu só vai casar com você. O que casou com outra não era o seu, casou com a outra era o da outra. O seu vai amar você. Pode estar quem tiver do lado. Até que chegou um rapaz, e esse rapaz se aproximou, e ela me chamou. E me disse, olha, tá difícil, porque ele está muito próximo, mas ele não diz nada. Ele já disse alguma coisa a mim? Não. Isso você vai perguntar, eu digo, eu não.
mas está difícil. Eu digo, não, mas espere, tenha paciência. Bom, até que o rapaz deu um sinal de esperança. Mas meses depois. Quando ele deu um sinal de esperança, até o filho dela já era adolescente, já estava me pressionando. Tio Samuel, e esse cara não vai se decidir não por minha mãe? Tá difícil. Eu sofri a pressão dela e do menino. Mas quando eu ia conversar com o cara era tão tranquilo, tão criterioso. Eu disse, Samuel, eu estou pensando, estou orando, eu estou tranquilo. Eu digo, rapaz, o cara com essa idade, 30 mais, tranquilo desse jeito. Eu digo, meu Senhor, tenha misericórdia, né? Como é que o cara 30 mais está tão tranquilo desse jeito? Aí, mas ele tão singelo, tão em paz, eu não tinha desejo nenhum de acelerar as coisas. Eu dizia para ela, tenha paciência, tenha paciência. Até que um dia ele me disse, eu quero observar ela, mas assim, eu quero ter 30 conversas assim, 30 pontos para conversar até o fim, minimamente, para eu poder me decidir. Pô, nunca encontrei um cara daquele jeito. Aí, pela misericórdia de Deus, eles foram trabalhar na mesma empresa, no mesmo horário, e almoçavam todo dia junto. Gente, todo dia eles sentavam e puxavam um ponto daquele. Só que cada ponto daquele demorava semanas de conversa. Até chegar no 30, gente, isso demorou. Ela não aguentava mais. Ela já estava decidida desde o primeiro. Desde o primeiro, não, desde antes. E eu chegava perto dele e fazia, tá indo bem, só falta 20, ele é até gago, 24. E aí, como é que vai, irmão? Vai bem. E nem ela aguentava, nem o menino. Gente, até que deu certo, estão casados, feliz da vida, estão mil maravilhas por lá. Mas essa irmãzinha querida, maravilhosa, uma ótima mãe, esposa, hoje eles estão bem vinculados a mim, eu sou muito amigo deles, a gente anda muito junto, eles têm uma igreja na casa deles linda, frutificando, mas se ela tivesse totalmente decidida a não sofrer, ela tinha acabado esse relacionamento por causa do medo e tinha impedido uma coisa muito boa de acontecer. Ela casou, então, com um rapaz uns 10 ou 11 anos mais jovem do que ela. E ela já... Eles casaram e poucos dias depois o filho dela casou. Tanto que isso demorou, né? Mas tão bem felizes, é tão bom tê-los por perto. Então a palavra que eu dou para as meninas é: tenham paciência, esperem no Senhor, lindas, femininas, belas, se cuidem, se tratem, se preparem, não se entreguem, não se relaxem, não desista de você, não mate sua feminilidade. Estejam prontas para serem noivas, esposas, mães ou solteiras santas para o Senhor, com alegria, com santidade. Tem gente que com medo de sofrer se castra, uma castração emocional. O sentimento de uma mulher do desejo de casar é criacional. A Bíblia diz assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, uma adjutora. Então, nem é bom que o homem fique só, e nem é bom que a mulher fique só, porque a mulher foi criada para ajudar um homem foi criado incapaz de sobreviver sozinho. Tire uma lição de um homem com dor, né? Mulher sente tanta dor na vida, né? O homem, qualquer dorzinha, ele está morrendo, é a Terceira Guerra Mundial, né? Então, as mulheres têm uma capacidade incrível de fazer coisas que homem nenhum é capaz de fazer. Então, essa palavra para as mulheres. Para os homens, eu digo assim, homens, não é bom que o homem esteja só. Exceto se o Senhor pessoalmente chegar para você e dizer, filho, eu quero de presente para ti no meu altar, quero sacrificar tuas bolinhas, quero você celibatário, eu quero você aqui crucificado. Exceto se Deus dizer isso, tenha certeza que a vontade de Deus para você é que você case. Não é bom que você fique só. Case. Se decida. Enquanto eu digo, irmãs, tenha paciência, eu digo, homens, perca a paciência. Acelere. Mas não façam nada disso que eu estou dizendo com paixão. Façam isso com ternura, com amor. Façam isso com fé. Façam isso cheias de amor por Cristo. Vivam essa história com Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Amém?